E hoje, no nosso quadro de entrevistas do Espaço Toda Esquina, nós vamos falar sobre implante dentário. E para nos dar mais detalhes sobre este assunto, vamos conversar a partir de agora com o dentista Marcos Simeão, a quem eu dou uma boa noite agradecendo pela participação no programa. Bom, a minha primeira pergunta é, o que é implante dentário? O implante dentário é um material aloplástico que tem a forma de um parafuso e esse parafuso ele vai fazer a função da raiz de um dente. Geralmente, quando a pessoa perde um dente, fica o espaço dentro, espaço vazio, e geralmente a pessoa procura o consultório para recuperar aquele espaço vazio. A pessoa, quando vai ao consultório, ele vai em busca de uma coroa, de uma prótese sobre o implante. Mas, na verdade, para nós dentistas, o implante é um parafuso feito de titânio que vai fazer a função da raiz perdida. E sobre esse parafuso nós vamos confeccionar uma nova coroa. Na verdade, você até trouxe aqui uma demonstração para que a gente pudesse entender um pouco. Então, na verdade, para nós dentistas, o implante é este parafuso de titânio que vai ser instalado no espaço onde houve a perda do dente. Então esse parafuso é instalado, sobre esse parafuso nós colocamos um pilar, certo? E sobre esse pilar nós confeccionamos a coroa do dente. Essa coroa pode ser parafusada ou pode ser cimentada de acordo com o caso indicado. Qualquer pessoa pode fazer um implante dentário? Em que casos é indicado? Qualquer pessoa acima dos 18 anos, onde já houve toda a formação óssea, pode se indicar a instalação de um implante. E quais são as contraindicações? A contraindicação básica, fundamental, é a quantidade de osso. Se a pessoa não tiver a quantidade de osso suficiente para o implante ser instalado, a gente já tem que rever o caso. Porque o parafuso ele precisa de uma sustentação. Então, se a pessoa tem que ter uma quantidade de altura, uma altura de osso e uma espessura suficiente para esse implante ser instalado. As outras contraindicações seriam doenças sistêmicas, como a diabetes, osteoporose, ou contraindicações relativas, como a hipertensão, o tabagismo, o alcoolismo, que são contraindicações relativas. Pode haver rejeição? A rejeição, na verdade, todos os pacientes perguntam por isso, pela rejeição, mas na verdade não existe a rejeição. Existe a perda do implante. Esse implante pode ser perdido de três maneiras. Pode ser perdido no momento da instalação do implante, quando há uma contaminação, certo? Ou então quando no momento dessa instalação não houve uma refrigeração suficiente e aquele osso onde vai ser recebido o implante, ele superaqueceu. A terceira hipótese para a perda de um implante é porque não adianta você colocar um implante sem planejar uma prótese. Se a prótese foi mal planejada, ela vai exercer uma carga excessiva sobre esse implante vai terminar falindo. O termo rejeição, a maioria dos pacientes que são leigos, eles se aplicam nesses termos, mas rejeição do organismo com relação ao material praticamente não existe. Em relação ao material, os importados são melhores do que os nacionais? No início da implantodontia, todos os implantes eram importados, mas hoje a indústria nacional já consegue copiar fielmente os implantes que são feitos fora. Qual a taxa de sucesso dos implantes? A taxa de sucesso de um implante é acima de 90%, desde que ele seja bem planejado e bem conduzido. Agora, quando vocês fazem o detalhamento, antes de colocar o implante, é preciso que seja feita uma avaliação, onde vai se descobrir se o osso, se tem o osso suficiente ou não. Esses exames têm que ser feitos antes do implante, até mesmo para que vocês entendam um pouco. Na verdade, o implante ele só é instalado depois que ele é totalmente planejado. Desde a sua instalação, desde o procedimento cirúrgico propriamente dito, até a confecção da prótese final. Esse exame, o exame mais preciso para a gente utilizar, que se utiliza para saber a quantidade de osso, é uma tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada me dá 100% de quantidade de osso ali presente. Qual a taxa de sucesso dos implantes? Mais de 90%. É mesmo. As pessoas hoje em dia, cada vez mais optam pelo implante. Eu vejo resultados aí de pessoas que implantaram a boca praticamente toda. Isso. Ou seja, dá para se fazer tudo de uma vez só? De uma vez só. Então, o paciente se encaixando em todos os aspectos, preenchendo todos os requisitos, dá para se fazer qualquer coisa. Como é o procedimento? Dói? O procedimento é feito sob anestesia local, certo? É muito mais confortável que a própria extração de um dente, entendeu? E o pós-operatório também é muito tranquilo. A gente usa de medicação pré-operatória e pós-operatória. Então, o paciente ele vai ter um transoperatório e um pós-operatório muito tranquilo. Em média, quanto tempo dura
após a cirurgia? Você coloca o implante, faz o implante, em média, com quanto tempo depois você já pode fazer tudo normal? Então, o que acontece? Geralmente, o implante ele tem um período que a gente chama de ósseo-integração, que é a colagem, a ancoragem do implante ao osso. Então, esse período dura de 4 a 6 meses. O que a gente vê na mídia são propagandas que o paciente entra na clínica, coloca o implante e já sai com o dente na boca. Dá para fazer isso? Dá, mas cada caso é um caso. Então, cada caso tem que ser selecionado de acordo com as condições do paciente. Os implantes, na verdade, estão bem mais modernos, hein? Estão bem mais modernos. É a terceira dentição do ser humano. O ser humano tem um dente de leite, tem um dente permanente, e se por acaso, por um acidente ou algum outro motivo, perder um dente, nós recuperamos com os implantes dentários. E é impressionante como o implante deixa o dente perfeito. Às vezes as pessoas que optam por fazer o implante, que tinham os dentes meio feios, né? Porque hoje, graças a Deus, essa história do dente está mudando bastante. Hoje essa geração já se preocupa mais. Antigamente, hoje eu acredito que nos consultórios de dentistas vocês atendam muitos pacientes da terceira idade, o pessoal na faixa de 40 anos de idade que tiveram problemas com dente, que hoje já está melhorando muito a história, né? Isso. Então, o que acontece é o seguinte, a gente conversa muito com os pacientes, porque os pacientes sempre nos procuram colocando sempre em primeiro lugar a estética. Então, o que acontece? Nós primeiro temos que devolver a função para o paciente, temos que devolver forma e, por último, a estética. Então, a gente quebra um pouco a expectativa do paciente, porque o paciente ele quer que a gente se transforme em Deus e dê uma nova dentição para ele, mas a gente tem que sempre que analisar cada caso. Então, primeiro a gente tem que devolver função, depois forma e, por fim, a estética, que é o que eles mais procuram. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Nós conversamos com o implantodontista Marcos Simeão. E na próxima semana nós voltamos com mais um entrevistado especial, direto do Espaço Todeschini, para você.